podemos pensar que algumas pessoas são privadas desse tipo de violência, como suas necessidades básicas, como seus direitos civis, como direitos sociais, como direitos civis. No entanto, ocorreria também dentro de violência na nossa estrutura capitalismo. Existe também uma violência intrínseca no fato de algumas coisas se tornarem mercadoria, a própria violência se tornarem mercadoria. No entanto, a disseminação desta mercadoria é interessante. Como exemplo, a venda de armas. Existe o capitalismo como uma estrutura e não como uma entidade. E esse capitalismo promove também vários tipos de violência que a gente às vezes não dá conta. A gente tenta o quê? A naturalizar. No entanto, além da violência subjetiva, que é aquela mais perceptível, mais fácil de identificar, temos a violência objetiva, que é esta sistêmica, relacionada a uma estrutura, a uma ordem econômica. E por fim, ele ainda cita uma violência simbólica, a terceira. No caso, o Zizek diz que a própria linguagem, a própria linguagem pode nos trazer consequências violentas. Não que a linguagem seja violência, como, por exemplo, o xingamento, ou de ordem ideológica. Mas sim, ele diz que a linguagem deve estruturar as pessoas dentro da sociedade. E se ela estruturar, ela pode valorizar o mais ou menos. E ao contrário de alguns filósofos, como vê a linguagem violenta, o Zizek compreende que a linguagem é uma das formas que pode gerar violência. Tem o filósofo Habermas, ele já alega diferente. Ele já disse que a linguagem resolveria muitos problemas de violência. E o Zizek contradiz, diz que não. Diz que como a gente estrutura a nossa linguagem, a gente pode posicionar as pessoas de uma forma mais ou menos valorizada. A gente cria uma identidade, e esta identidade simbólica é que nos define dentro da sociedade. Esse método de Zizek, ele investiga bastante a questão da violência simbólica. No entanto, aqui, só para a gente demonstrar que a violência nem sempre é perceptível. Ela é difícil identificar onde a gente encontra a violência. Aí fica mais fácil quando a gente frisa esses termos, que existem 3 formas de violência: a violência subjetiva, objetiva e, por último, esta violência simbólica. E essas 2 últimas são anônimas e são mais difíceis de identificar. Outro aspecto interessante que o filósofo contemporâneo Zizek diz é a questão do medo. Ele diz que uma das características da nossa sociedade é que ela se mobiliza por meio do medo. E isso vai ser colaborado também por um outro pensador, outro filósofo, Sérgio Adorno, que ele concorda que o medo e a segurança estão presentes no Brasil, e de forma aumentada e exagerada. E esse medo não se relaciona diretamente com a violência. Ele sobretudo sobre o outro, né? E existe o quê? Uma intolerabilidade
um ao outro. A gente não tolera o indiferente. E é isso que a gente não se dá com esse indiferente. Esse indiferente depende de cada cultura. Por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, são muçulmanos. Que a gente diz que é esse outro, que a gente teme. Mas aqui no Brasil, infelizmente é um país muito racista. Este outro, e muitas vezes é considerado um negro, ou aquelas pessoas que moram na periferia, como aqui na Grota, né? São Paulo, Rio, Favela. Esse modo exagerado em relação aos pobres, infelizmente é aumentado pela mídia, né? Que a mídia traz essa política do medo. Principalmente os jornalistas policiais que vivem disso. E na briga da audiência, eles destacam o quê? A violência de forma exagerada. Não é que eles inventam a violência. A violência existe. Eles mostram algo que está acontecendo. Mas eles destacam de uma forma que gera-se muito mais insegurança. E a impressão que dá é que o tempo inteiro a gente está correndo risco, correndo perigo. E o inimigo é sempre o outro. E isso colabora o quê? Colabora para a indústria do medo. Questão da segurança. Aí muita gente contrata o quê? Serviços privados, serviços de segurança, câmaras. Ou as pessoas ficam reclusas dentro do condomínio. As pessoas não suportam nem a entrada do indiferente. Vou dar vários exemplos que ocorreram. No caso de São Paulo, quando tentou-se colocar metrô numa região privilegiada, uma região chique. Aí a população começou a dizer, não, que tem muita pessoa diferenciada, não vamos se misturar, não é seguro. Isto é um exemplo, né? Pronto, lá em Penedo também. Na época que eu trabalhava lá, décadas atrás, não era permitido que não existia mototáxi. Por quê? Porque a população de Penedo, do nosso estado de Alagoas, é muito conservadora. Em Arapiraca tinha mototáxi, diversos interiores tinha, mas em Penedo não. Por quê? Porque o pessoal tinha receio, tinha medo que haveria o quê? Furtos, assaltos. Aí tinha essa rejeição. Hoje não, hoje já tem mototáxi lá e etc. E lá em São Paulo, o metrô, a população o quê? Era a preocupação com o outro. E esse outro é o quê? Relacionado com a violência. Esse outro, infelizmente, é sempre o pobre. É aquele que vem da periferia. E tem um preconceito, né? Aí o que? Temos o que? Uma consequência, é uma sociedade com muito medo. Aí a mídia explora, a indústria explora, os políticos também vão explorar esse medo. Porque além de vender os produtos de segurança, além de conseguir aquele mercado imobiliário que vai oferecer segurança, enfim, é questão de tudo relacionado à indústria do medo. Temos também a questão do que os políticos vão aproveitar este medo e eles o quê? Vão manipular essa sociedade paranoica. No entanto, minha gente, essa indústria do medo, é isso que acontece. Então, eu vou ser claro e conciso. Eu quero que
dos senhores sobre a avaliação dessa matéria. Que as ilhas sejam divididas com respectivos temas. Eu vou colocar o material aí no Precisa Educar, entregar ao Misael. Aí vocês, para avaliação da matéria, vão confeccionar um dos grupos, um dos integrantes apresenta, dois, vocês decidem sobre essa matéria, violência e criminalidade, né? E dependendo da divisão técnica da PM, a gente já pode apresentar nas próximas aulas. Primeira ilha, né? Ou por ordem cronológica ou não, dos grupos supracitados. Por isso, minha gente, uma boa tarde.